Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, na Igreja Batista Vida Nova, em Santa Inês, para celebrar ao Senhor com alegria. Hoje, um dia especial, por se tratar do Dia das Mães, e também porque celebraremos a ceia do Senhor, né? Aos irmãos da IBVN que estão conectados aí, você vai acessar o Zoom na hora da ceia, no mesmo convite que eu lhe mandei para a EBD, no mesmo link que eu mandei para a EBD, você vai poder acessar para a hora da ceia. E nós queremos começar esse culto dando graças ao Senhor, fazendo a leitura do Salmo de número 48. Queria que você pudesse acessar ou abrir a sua Bíblia no Salmo de número 48 e nós vamos ler aqui alguns versos. Diz assim a palavra do Senhor: grande é o Senhor, digno de todo louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, belo e altaneiro, a alegria de toda a terra. O monte Sião tem do lado norte a cidade do grande rei. Em seus palácios, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por esse motivo, eis que os reis somaram suas forças e juntos avançaram contra a cidade. Contudo, quando a contemplaram, ficaram pasmos e fugiram aterrorizados. Porque grande é o Senhor e digno de todo louvor. Queridos, apesar de ser um tempo de celebração, um momento de celebração, porque estamos aqui, como disse, no Dia das Mães e estamos aqui em culto de adoração ao Senhor, eu gostaria de dar continuidade a este culto tendo um momento de intercessão. As últimas notícias que tivemos e um dos grandes problemas que nós temos hoje é que a incerteza predomina em nossos corações e mentes, mas uma das notícias que nós tivemos esses dias tem nos abalado. Nós perdemos em nossa denominação, dia 8 e dia 9, a cada dia um pastor, mortos por conta do Covid-19. Temos mais 3 pastores, isso não do Espírito Santo, mas temos mais 3 pastores que estão aí hospitalizados em grave estado. Um pastor aqui do Espírito Santo, meu amigo pessoal, ele está em casa, mas já com um diagnóstico de Covid-19, não está bem, não é? Então, e um outro número que eu não sei de fato se é verdadeiro, mas me causou um assombro, é de que o Brasil é o país onde há o maior número de letalidade por conta do Covid-19 nos profissionais da área da saúde. Nós temos aqui em nossa igreja alguns irmãs que trabalham na área da saúde, não é? A Rayane, a irmã Cláudia, a Leia, a Ludmila, enfim, alguns irmãos que trabalham na área de saúde. E temos no Brasil, pelo Brasil afora, muitas pessoas que estão dedicando as suas vidas agora com o intuito de salvar as nossas. Então eu gostaria que nós fizéssemos um clamor a Deus, pedindo ao Senhor consolo e conforto por essas famílias que perderam seus entes queridos e pedindo ao Senhor que abençoe esses que estão na linha de frente, os nossos profissionais da saúde. Oremos. Graça e misericórdia, ó Senhor, é o que suplicamos nesse momento. Pai, nós não temos convicção, certeza de que os números que nos apresentam são verdadeiros, mas alguns desses números têm recebido nomes. Isso nos preocupa, isso nos toma não só de preocupação, como de um triste sentimento de dor. E é por isso que nós lhe pedimos ao Senhor, tem misericórdia das famílias enlutadas. Tem misericórdia ao Senhor das famílias cujos familiares estão padecendo com essa enfermidade, estão padecendo por conta do Covid-19, quer em suas casas, reclusos, ó Senhor, ou nos hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira, ó Deus.
Pai, abençoa estes profissionais da área da saúde, não só aqueles que congregam conosco, mas aqueles que estão no Brasil afora, muitas vezes dando a sua vida para que outras pessoas possam ser salvas. Tem misericórdia de suas vidas, dos familiares deles, ó Pai, e alcança-os em sua misericórdia e amor, ó Deus. Pai, nós rogamos, suplicamos por nossas autoridades, que eles possam, ó Deus, neste momento entender que o maior patrimônio de uma nação, como dizemos aqui na igreja acerca dos membros, são as pessoas, o maior patrimônio de uma nação. Ó Deus, e que por sua orientação, com sua orientação, eles possam tomar as decisões corretas, quer em âmbito nacional, estadual ou municipal. Abençoe-os, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor, louvar a Deus nessa noite, entoando a Ele 2 cânticos, para que nós possamos dar continuidade a esse culto. Vamos dizer a Ele que as nossas vidas estão em suas mãos. Vamos nos consagrar, ou consagrar as nossas vidas ao Senhor. Faça dessa canção uma oração a Deus. Faça dessa canção muito mais do que um cântico em louvor, mas uma entrega musical de sua vida ao Senhor. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de grato louvor lhes transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo que neles há. Toda a terra celebra-te, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Senhor, tu és o Deus Criador. E a ti nesta noite tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso a ti dizemos a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
ao Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de grande ao Senhor, tu és grande, como diz o salmista, grande e digno de todo louvor. Ó Pai, recebe nesta noite o nosso louvor, recebe nesta noite a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Nós queremos continuar louvando ao Senhor, mas agora com os nossos dízimos e ofertas. Queremos lembrar que neste tempo de dificuldade econômica, não é? A igreja também acaba sendo abarcada por essas dificuldades. Então, queremos pedir a você que tem no coração, porque isso é feito e só tem sentido em se fazer se for de coração. Tem no coração em devolver o dízimo ao Senhor ou entregar uma oferta, nesse tempo de Covid-19, possa fazê-lo através de transferência bancária, em nossas contas, conforme o comunicado que foi exposto, possa fazer através do PicPay, ou em última instância, possa pedir ao nosso tesoureiro, né, mande uma mensagem para ele em inbox e solicitar ao nosso tesoureiro que vá buscar em sua residência, bem? E nós vamos orar agora, abençoando a você que tem dado ao Senhor com alegria. A você que tem demonstrado que ama ao Senhor e tem comprovado isso, dedicando a Ele tempo e dedicando a Ele também dinheiro. Não porque Deus precise de maneira alguma, nós como igreja precisamos. Como dizemos que amamos ao Senhor, nós provamos isso através de várias ações, de várias atitudes. E uma delas é a devolução, o dízimo e a entrega de nossas ofertas. Isso não numa tentativa de negociar com Deus. Sabe, não aquela história de que vou lançar uma semente, porque se eu lançar uma semente, ela se multiplicará por 100, 200 vezes mais. Não. Porque até a semente, ela não é nossa, ela é dádiva de Deus. Mas fazemos isso como prova de nosso amor a Ele e à igreja, onde Deus
nos concede a oportunidade de servi-lo. Então você que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, ou até mesmo você que quer fazê-lo, mas ainda não pôde por conta das circunstâncias, feche seus olhos aí onde você está me ouvindo, coloque a mão em seu coração e nós vamos orar por você nesta noite. Pai, obrigado por estas vidas que têm dedicado a Ti, ó Senhor, o fruto do seu trabalho. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção, tem cuidado de nós, de nossa família, tem nos dado além daquilo que merecemos, aliás, muito além daquilo que merecemos. Tem nos abençoado, ó Senhor, cuidando de nossas vidas, de nossa saúde, nos dando um lugar para morar. Obrigado, ó Deus. Peço-te, Senhor, que o Senhor abençoe ainda mais aqueles que de coração provam o amor para contigo, devolvendo o seu dízimo ou entregando a sua oferta. Mas, Senhor, queremos também interceder por aqueles que querem fazer e por força das circunstâncias não podem. E sobre eles o Senhor derrame bênção ainda maior, a fim de que eles possam desfrutar dessa alegria de cultuar ao Senhor nesse momento. Obrigado ao Senhor por cada vida, por cada irmão, por cada pessoa. Em nome de Jesus. Recebe, ó Senhor, essas nossas ofertas. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Eu vou apenas fazer uma leitura introdutória. Quero ler a partir do verso 1. Acesse a sua Bíblia aí, ou abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Êxodo capítulo 2, verso 1. Diz-nos a palavra de Deus: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche e colocou-o dentro o seu filho e o soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Só até aí. Pai, nós teremos o privilégio nessa noite de meditar em Tua palavra e por isso eu lhe peço mais uma vez, fala aos nossos corações. Mais do que instruir as nossas mentes, ó Senhor, mas fala aos nossos corações para que possamos sair daqui abençoados em nome de Jesus. Amém. Bom, como dissemos no início e como todos sabem, hoje é o Dia das Mães, e um Dia das Mães atípico, não é? Um Dia das Mães sem abraço, um Dia das Mães, em muitos casos, sem presentes, não é? Um Dia das Mães numa movimentação menor, um Dia das Mães onde nas igrejas, na maioria das igrejas, como é o nosso caso, não tem aquela apresentação especial feita por nossas crianças, não é? Um Dia das Mães verdadeiramente atípico, e é por isso que nós pedimos licença aos varões, aos homens que nos acompanham nesse momento, ou nos acompanharão depois, para homenagear estas mestres ou mestras do bem. Eu queria falar nesta noite do papel e do valor de uma mãe como educadora, como rainha do lar, de uma mãe como a guarda das fontes, aquela que cuida dos princípios, dos ensinamentos primeiros. É claro, eu sei, é bem verdade que existem mães que são omissas, mães que são insensatas, mães sem amor natural. Não é difícil nós olharmos para a sociedade como um todo e vermos esse exemplo. Mas também sabemos que na grande maioria as mães são verdadeiras mestras do bem.
E nosso foco aqui nessa noite é exatamente ressaltar esse papel da mãe cristã, que é exemplo dos filhos, esse papel da mãe cristã que ora pelos filhos, que educa com firmeza, com doçura. Eu me lembro, por exemplo, lá em nossa casa, de muitas vezes, ainda que eu fosse o pastor, ainda que eu seja o pastor, mas muitas vezes ver a Cristiane, ver minha esposa indo lá e ungir os meninos de madrugada, quando eram crianças, né? Ungir os meninos, orar pelos meninos, interceder pelos meninos. E eu sei que muitas mães fazem isso, e como isso é bom. Mas como é bom ressaltar este lado doce da maternidade, que a maternidade provoca na vida de muitas mulheres. Existem muitas mães dignas de destaque na palavra de Deus, dignas de destaque na Bíblia, mas nessa noite eu queria compartilhar com vocês aí apenas 3 exemplos. Talvez houvessem aqui algumas outras mães que tenham até maior destaque do que essas 3 que eu separei para que pudéssemos falar. Mas eu queria que você pudesse abrir o seu coração e mente, você que me ouve, para aprender um pouquinho com o exemplo dessas mulheres. E não podia ser diferente por conta do texto que li. E a primeira mãe de que nós queremos fazer referência nessa noite é Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés. Joquebede, uma mãe que ousou lutar pela sobrevivência do seu filho. Ousou criar uma estratégia, ousou ir além do natural para proteger a vida do seu filho. Como vocês sabem, Moisés, filho de Joquebede, deveria ter sido passado a fio da espada ou jogado aos crocodilos do rio Nilo, logo ao nascer. Mas sua mãe, então, decide cuidar dele por 3 meses. Nesse tempo, a perseguição aos israelitas recém-nascidos no Egito era sangrenta, e a chance de Moisés ter morrido era muito grande, porque escapar dessa tragédia era algo quase que impossível. Mas Joquebede, então, não desiste do seu filho. Aliás, me perdoe a expressão aqui, mas a exceção daquelas que sofrem de algum tipo de patologia pós-parto ou das intempéries da vida, naturalmente, qual é a mãe que não dá a vida por sua cria, não é? E quando isso não acontece, é algo muito estranho. Mas Joquebede, diante dessa situação, ela transcende aquilo que é comum. E o que é mais interessante é que quando ela transcende aquilo que é comum de se fazer, ela pode ter a percepção de Deus honrando o seu sacrifício, Deus honrando o seu gesto. E quando Deus faz isso, então Ele salva do rio Nilo ou das águas do Nilo o seu filho. A providência divina, ela faz com que o menino Moisés vá parar lá no palácio de Faraó e depois ainda retorne aos braços de sua mãe para ser amamentado. E é exatamente nesse tempo da primeira infância, nesse tempo onde o saber se torna mais fácil, onde o aprendizado é muito mais fácil, que Joquebede, sua mãe, dá tudo de si para que Moisés, aquele infante, receba as verdades, aprenda os princípios, para que mais tarde, então, fosse governado por eles. Sem medo de dúvida, meus irmãos, sem sombra de dúvida, me perdoem, sem sombra de dúvida, nós podemos perceber que foi o ensino aprendido com sua mãe que leva Moisés a rejeitar as glórias do Egito por causa do opróbrio de Cristo. Olha que coisa interessante.
mesmo depois tendo voltado ao palácio, voltado à convivência com os egípcios, o trabalho dessa ensinadora, o trabalho dessa mãe que ousou lutar pela vida, pela sobrevivência do seu filho, foi fundamental para que ele se mantivesse de uma forma diferente de toda aquela cultura aonde ele vivia. Deixa eu dizer para você, mãe que está me ouvindo, ou para você que ainda anseia ser mãe, precisamos de mães que invistam tempo na vida espiritual de seus filhos. Precisamos de mães que busquem a salvação de seus filhos mais do que o sucesso. Poxa, como tem nos entristecido observar que nos últimos tempos há uma preocupação tão grande da família, e aí eu vou incluir os pais, obviamente, nesse processo. Há uma preocupação tão grande de que seus filhos tenham sucesso, obtenham sucesso, mas tão somente do ponto de vista natural, material. É triste perceber que nos últimos dias, poucas mães, mais uma vez incluo os pais, agora pedindo licença às mães, porque esse dia pertence a vocês, mas poucas vezes temos notícia de que mães ou pais estejam sonhando que seus filhos sejam ministros do Evangelho, quer sejam missionários ou quer sejam pastores. É triste perceber que muitas mães não têm influenciado os seus filhos para que eles possam ser homens e mulheres de Deus. Precisamos de mães que deem o melhor de seu tempo para inculcar nos seus filhos as verdades eternas, as verdades imutáveis, verdades essas que os ajudarão a tomar as mais importantes decisões ao longo da vida. Verdades essas que vão fazer que quando ele seja confrontado pelo mundo, ele possa dizer: não, não é assim. Ele possa repetir por influência da mãe, do ensinamento: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, até o dia final. A atitude de Joquebede, meus irmãos, foi um exemplo de coragem e confiança na providência e soberania do Senhor. Sabe, para ir agora um pouquinho além do texto e imaginar a situação que estava acontecendo ali. Como Joquebede fez, o cuidado dela em preparar ali o cesto, não é? Em pedir para que Miriam fosse acompanhar, em criar uma estratégia para que esse filho então voltasse para os seus braços, voltasse para si e pudesse ser abençoado. Que exemplo de coragem, que exemplo de confiança, porque em seu coração ela tinha certeza de que seu filho era a providência do Senhor para libertar a nação que estava cativa. Mas o segundo exemplo de mulher que eu quero nesta noite colocar em pauta, em tela, está lá no primeiro livro de Samuel, já no capítulo 1. E é interessante que, embora o livro de Samuel, não é, o protagonista do livro de Samuel seja ele mesmo, os poucos capítulos em que aparece Ana, nós vemos a importância dessa mulher para a vida
de seu filho. Se Joquebede é um exemplo de mãe que ousa lutar pela sobrevivência do seu filho, eu digo que Ana é um exemplo de mãe que ousa consagrar o seu filho. E isso não era fácil. De acordo com a história veterotestamentária, Ana era estéril porque o próprio Deus lhe havia cerrado a madre. E no seu tempo, uma mulher estéril era um problema doloroso, que trazia muitos estigmas. E Ana ainda teve que enfrentar um problema que era diferenciado. Além dos problemas comuns a uma mulher que era estéril, Ana teve que enfrentar a zombaria de sua rival. Ana teve que enfrentar a incredulidade do seu marido. Ana teve que enfrentar a censura do homem de Deus, por não entender o seu sofrimento, por não perceber a sua dor imediatamente. Mas ainda assim, diante de todos esses problemas, Ana não desistiu. Buscou no Senhor a solução para o seu problema. Ana continuava orando diante de Deus e pedindo ao Senhor um filho. Houve um dia, porém, em que Ana resolveu fazer um voto a Deus. E diz-nos a história que Ana promete que se Deus lhe der um filho, ela o devolveria para o Senhor por todos os dias de sua vida. Parece até que é algo incongruente, não é? Estranho, eu sou estéril, peço um filho, mas esse filho eu estarei lhe dando. Talvez já comece aí o grande ensinamento de que para nós, não é? Que é importante nós entregarmos o melhor para Deus. O que temos de melhor para o Senhor. Deus então, nesse dia, ouve o clamor e Ana concebe e dá luz a seu filho Samuel. O maior juiz, o maior profeta, o maior sacerdote de sua geração. Interessante, irmãos, que Ana era uma mulher extraordinária em sua integridade. Ana era uma mulher extraordinária em sua fé e compromisso com Deus. E por isso ela manteve o seu voto a um grande custo pessoal, tornando-se um modelo para todas as demais gerações. É muito triste quando nós percebemos, irmãos, pessoas, e neste caso aqui, mães, que na tentativa de solucionar as suas questões, os seus problemas, fazem voto ao Senhor, mas a hora que recebem a dádiva, poxa, meu Deus, por favor, me permita ficar. Vocês imaginam aquela situação? O tempo todo chorando, buscando por Deus, humanamente falando. O natural fosse que Ana colocasse aquela criança em seus braços e talvez saísse correndo. Mas não foi isso que ela fez. Como exemplo extraordinário de integridade, fé, compromisso com Deus, ela mantém o seu voto, ainda que isso lhe custe muito. Sabe, meus irmãos, se Joquebede nos faz pensar que precisamos de mulheres que invistam tempo na vida espiritual de seus filhos, Ana nos faz pensar que precisamos de mães que ousem consagrar o melhor daquilo que Deus lhes tem dado ao Senhor. É triste perceber muitas vezes que, como indivíduos, e aqui quer sejam mulheres ou quer sejamos homens, nós queremos muitas vezes consagrar ao Senhor o que sobra. Ainda há pouco fizemos aqui uma oração pelos dizimistas. E meus irmãos, em 28 anos de ministério, eu tenho convicção que muitas pessoas não são dizimistas e ofertantes porque elas sempre esperam sobrar para fazê-lo. Querem entregar do que sobra. É
quanto nós aprendemos em relatos como esse, que se entregarmos do que temos, das primícias, do melhor, Deus é poderoso para nos dar muito mais, e não por uma questão de troca, mas é porque Ele é Deus abençoador. Aleluia. Precisamos de mães que coloquem os seus filhos no altar. Precisamos de mães que consagrem os seus filhos para Deus, para cumprirem os soberanos propósitos de Deus. Não tenha medo de entregar o seu filho, não tenha medo de entregar a sua filha nas mãos do Senhor, porque você pode cuidar muito bem, mas o melhor que você pode dar não é a expressão infinitesimal de proporção perto, a menor expressão infinitesimal de proporção que o Senhor pode dar. Porque o Senhor sabe, mãe, é dono de todas as coisas. E a fim de cumprir os propósitos dele, Ele é capaz de nos abençoar infinitamente mais. É capaz de nos dar muito mais do que precisamos, muito mais do que sonhamos. E isso se deu na vida de Ana. Então temos aqui dois exemplos. Um que nos faz pensar na importância de investir tempo na vida espiritual dos filhos, na importância de investir na salvação dos filhos. Outra que nos faz pensar na importância de consagrar o melhor que Deus nos deu, que nos faz pensar na importância de colocar os nossos filhos no altar. Mas eu queria dar ainda um outro exemplo para findar essa meditação na palavra de Deus. Se em Joquebede nós temos uma mãe que ousa lutar, o exemplo de uma mãe que ousa lutar pela sobrevivência do seu filho, se em Ana nós temos o exemplo de uma mãe que ousa consagrar o seu filho para Deus. Novo Testamento, agora nós saímos do Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento e observamos o exemplo de uma mulher que nos ensina a importância de uma mãe que educa o filho pelo exemplo e pelo ensino. É muito interessante isso, porque essa verdade de ensinarmos ou de pregarmos pelo exemplo é uma máxima do Evangelho, é uma máxima das boas novas de Cristo. E agora que nesse ambiente em que estamos falando, em que estamos navegando, na questão de termos mães como mestras, nos deparamos com uma mãe que é o exemplo de como nós devemos educar os nossos filhos, pelo exemplo e pelo ensino. Sabem de que eu estou falando? Estou falando de Eunice. Eunice, filha de Lloyd, mãe de Timóteo. Eunice cresceu, pelo que entendemos da Bíblia e pelas histórias, narrativas históricas. Eunice é uma mulher que cresce bebendo do leite da piedade e então resolve transmitir ao seu filho as mesmas verdades apresentadas em seu lar. Olha que coisa interessante, né? Lloyd, mãe, ensina Eunice, filha, que agora retransmite esse exemplo a seu filho Timóteo. Paulo, ao falar de Eunice, no capítulo 3 de sua
segunda epístola a Timóteo, ele diz que a fé desta mulher era uma fé sem fingimento. Ou seja, as pessoas podiam atestar que tudo aquilo que Eunice falava era aquilo que ela vivia. Oh, que maravilha! Sabe, e é essa mesma fé que agora ela transmite a seu filho Timóteo. É essa mesma fé que agora ela, como mulher comprometida com a palavra, como mulher que ouve Deus, ensina a Timóteo. E ensina a Timóteo as sagradas letras, de acordo com a palavra, desde a infância. Mas eu estava dando uma olhadinha no Novo Testamento grego, e me chamou a atenção essa palavra que foi traduzida aqui para infância. A palavra em grego usada aqui é brefos, que indica desde o ventre. Nós vemos Timóteo depois sendo elogiado por Paulo. Nós vemos Timóteo exercendo um ministério profícuo, eficaz, e muito disso se dá porque desde o ventre materno a sua mãe já lhe ensinava as sagradas letras, as sagradas escrituras. Essas sagradas letras, essa sagrada escritura que é ensinada a Timóteo desde o ventre materno, então tornam Timóteo um homem sábio para a salvação. De maneira que mais tarde Timóteo encontra-se com Paulo e torna-se discípulo de Paulo, e se constitui um dos maiores pastores da igreja cristã. Aquele que havia de dar continuidade ao ministério do grande apóstolo dos gentios. E o que é interessante, meus irmãos, é que se nós olharmos as questões históricas que envolvem este contexto, Eunice não era casada com um judeu. Havia ali, por assim dizer, um julgo desigual. Para entendermos melhor, Eunice era crente e seu esposo não. Mas ainda assim, diante de todas as dificuldades, ela falava a seu filho, desde o ventre materno. Imagino aqui nas minhas loucuras, que muitas vezes Eunice colocava a mão enquanto o seu neném mexia o ventre e falava para ele de tudo aquilo que o Deus de Israel havia feito, de como o Deus de Israel havia livrado com mão forte o povo da terra do Egito, de como o Deus de Israel havia concedido ao povo de Israel a terra prometida, da importância de se manter nos caminhos do Senhor, a fim de que ele pudesse ser bem-sucedido. Talvez em sua gestação, Eunice muitas vezes colocasse a mão na barriga e salmodiasse a Deus para que seu filho pudesse aprender as sagradas escrituras. Sabe, meus irmãos, mães em particular, você é desafiada a andar com Deus. Entendam todos vocês que me ouvem que esse desafio não é só para as mães, mas considerando que nessa mensagem eu estou tratando do exemplo de mães a seus filhos, eu quero ressaltar a importância das mães
ao olharem para o exemplo de Eunice, serem desafiadas a andar com Deus, serem desafiadas a ensinar os seus filhos a palavra de Deus pelo exemplo. Década de 70, 80, até década de 90, meados da década de 90, às vezes a gente viu algumas coisas assim, né? Telefone fixo, é muito comum. Hoje quase ninguém tem. Quando tem, também não faz uso, que é o meu caso. A gente tem lá em casa só porque a operadora da internet exigiu, mas não usa. Mas era muito comum, às vezes, a gente ouvir em alguns lares assim: a pessoa atendia o telefone e dizia: atendia, mãe, é fulano. Aí a mãe respondia ao filho: olha, disse que eu não estou. E aí o filho dizia assim, porque senão levava uma boa sofa, né? Puxão de orelha, dizia assim: ó, mãe não está. Em alguns casos menos desavisados, o menino dizia assim: ó, a mãe mandou dizer que não está, né? Mas no geral, o menino dizia assim: a mãe não está. E aí depois essa mesma mãe ia lá, quando o filho contava-lhe uma mentira, dava algumas chineladas e algumas chibatadas, né? Eu estou usando um exemplo aqui da década de 70, 80, 90 por conta só do telefone. Porque os tempos mudaram. Mas a vida segue e os homens seguem errando da mesma maneira. Então, mães que me ouvem, obviamente todos os irmãos, pensem nessas 3 personagens que trouxemos nessa noite para você avaliar a sua maneira de viver como cristão, e pensem, sim, em Joquebede como um exemplo de mãe que ousa lutar pela sobrevivência do seu filho. O que você, mãe, tem feito na tentativa de que seu filho sobreviva? E é preciso considerar que não estamos falando aqui apenas essa vida natural. O que você tem feito para que seu filho alcance a salvação e tenha vida, sim, mas não só essa vida natural, vida eterna. Mãe, nesta noite, é preciso que você considere também não só o exemplo de Joquebede, mas considere o exemplo de Ana, uma mãe que ousa consagrar o seu filho, consagrar o seu melhor a Deus. É triste perceber que às vezes nós protestantes dizemos que não somos idólatras porque não temos em nossas paredes, em nossas casas, em nossos templos, imagens de santos, imagens outras. Mas para quem queremos mentir? É triste perceber hoje protestantes que, ainda que não se identifiquem com esse tipo de idolatria, idolatram os seus filhos. É triste perceber hoje que em muitos lares, em muitas famílias, os filhos governam os pais. E sabe por quê? Porque nós não ousamos entregar os nossos filhos a Deus. Às vezes nós acreditamos que nós saberemos educá-los melhor que Deus. Não se esqueça, quem fez? Eu e você. Quem nos deu a vida foi o Senhor. Mãe, nesta noite considere o exemplo de Eunice. E considere a necessidade de ensinar o Evangelho a seu filho, as boas letras ao seu filho, as boas novas ao seu filho. Mas não somente através da leitura, não somente através do ensinamento de forma didática, mas com seu exemplo. Assim como foi Eunice, assim como foi Lloyd. Eu quero desafiar você, mãe que me ouve nesta noite. E por que não dizer vocês, pais, também, dentro do contexto que é próprio familiar,
Quero desafiar vocês a lutarem pela vida dos seus filhos. Não importa o que está acontecendo. Não importa se seu filho está na drogadição. Não importa se seu filho está perdido. Lute pela vida dele. Quero desafiar vocês que estão me ouvindo a consagrarem seus filhos ao Senhor. E lembrar que consagração não é aquela oração que fazemos às 6 horas da manhã, um tempo de consagração. Não. É dedicar, é entregar ao serviço exclusivo de Deus. Eu sei que talvez o que você tenha sonhado para o seu filho seja uma outra coisa. Ser pastor, misericórdia. Tem muito pastor chorão por aí, sabe, irmãos? E eu fico triste com isso. Há pouco tempo eu disse para um pastor assim, olha, você está no ofício errado. Porque acha que ser pastor é um negócio tão difícil, um negócio tão ruim, um negócio tão... Você está no ofício errado. O ofício pastoral tem os seus desafios. Assim como aqueles que laboram em outras atividades têm os seus desafios. E eu quero dizer mais, não tem nada mais gratificante, não tem paga maior do que quando você vê alguém sendo abençoado, alguém sendo transformado, porque Deus agiu através de você. Isso é bom demais. Ouse consagrar o seu filho a Deus, entregar a Deus, sem resistência. Quero desafiar você nesta noite. E talvez esse seja o maior desafio. A educar o seu filho pelo exemplo. A educar o seu filho pelo ensino. Que é o exemplo que arrasta multidões. Eu já falei aqui nesta igreja, eu vou repetir algo que falei quando falava da eficácia da mensagem de Jesus. Eu dizia que a mensagem de Jesus, dentre outras coisas, é claro, era eficaz porque as pessoas podiam ver em Jesus tudo aquilo que ele pregava. Ele dizia, felizes os que vivem a pobreza, não é? Nasceu lá no estábulo. Ele dizia, felizes os misericordiosos, curou tantas e tantas pessoas. Felizes os injustiçados, não cometeu pecado nenhum e foi crucificado. Enfim, as pessoas se identificavam com a mensagem de Jesus, porque não só ouviam, mas viam Jesus praticando. Qual é a área mais difícil para você? Ah, pastor, para mim o mais difícil é consagrar o meu filho. Esse negócio de entregar meu filho é meu. Nada do que temos é nosso. E é melhor entregá-lo a Deus do que depois tê-lo que tomar do mundo. É uma tarefa mais difícil, pode ter certeza. Pode ter certeza. O que é mais difícil para você? Eu não tenho mais força para lutar pela vida do meu filho, pastor. Você não precisa ter força, eu já te disse isso. Você precisa ter coragem. A força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu pastor, eu tenho dificuldade, eu entendo o Evangelho, eu vivo o Evangelho, mas eu não consigo viver aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. Rogue ao Espírito Santo que lhe capacite, que lhe fortaleça, que lhe faça vencedor ou vencedora. Eu quero orar com vocês nessa noite. Quero orar em favor das mães. Quero orar em favor das mães. Mas quero orar também pedindo a Deus pelas famílias. Orar para que você que me ouve possa ser um exemplo de alguém que ouse lutar pela vida, pela sobrevivência do seu filho. Orar para que você seja agora um exemplo, não só mais vivo assim, mas seja um exemplo de alguém que ousou consagrar o seu filho. Orar para que você se transforme num exemplo, uma pessoa que educa
o seu filho, ensina o seu filho através do exemplo. Oremos. Em primeiro lugar, ao Senhor, eu quero te agradecer, porque há muitas de nossas irmãs, as mulheres que congregam conosco, o Senhor já concedeu o privilégio, a alegria da maternidade. Há algumas que, inclusive, era humanamente impossível, mas o Senhor abençoou, presenteou. Obrigado ao Senhor. Obrigado por estas mulheres que se transformaram em mães, compreendem o seu papel e, a despeito de toda e qualquer dificuldade, têm apresentado os seus filhos a Ti. Mas nessa noite, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, que mediante o exemplo de Joquebede, o Senhor reanime aquelas que estão desanimadas, ó Pai, aquelas que estão sofrendo, aquelas que se acham incapacitadas, aquelas que só creem no impossível. Reanima estas mulheres, estas mães, para que elas possam lutar com toda a garra por seus filhos. Quero lhe pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito, o Senhor anime as mães que ouvem essa mensagem, as mulheres que ouvem essas mensagens, e me permita aqui incluir os pais, ó Senhor, que o Senhor os anime a consagrarem os seus filhos para Deus. Deus, que nesta congregação aonde servimos, o Senhor esteja levantando por esta oração, por esta consagração que as mães e pais farão, pastores, missionários, evangelistas, mestres, homens e mulheres dispostos a trabalhar para o Senhor, a edificar a igreja de Cristo. Pai, nessa noite, eu quero lhe pedir que o Senhor, por Teu Espírito, nos fortaleça, fortaleça as mães, aumente a fé destes que nos ouvem, ó Senhor, para que eles possam sim ser exemplo, para que eles possam sim ensinar a palavra, se necessário, com as suas vozes, mas terminantemente, ó Senhor, e comumente, prioritariamente, por seu exemplo. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, todas as pessoas que estão envolvidas e que estão ouvindo esta oração que fazemos agora. Então me permita lhe pedir, em nome de Jesus, faz um milagre na vida dessas mulheres, nos lares que nos acompanham nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você da IBVN que está nos acompanhando aí, os irmãos que estão ao vivo, quero pedir a vocês que agora possam acessar o Zoom. Vocês podem usar o mesmo endereço, o mesmo endereço que nós enviamos para você acessar a escola bíblica dominical. Ok? Então você pode agora acessar o Zoom e nós queremos ter aí um momento de comunhão. Quero lembrar, e agora a gente já faz isso consciente, que entre o que você vê no Facebook e o que você vai ver no Zoom, haverá aí um tempo, um delay de 20 segundos? 20 segundos. Então, eu acho que você vai ver eu fazendo uma coisa no Face e no Zoom aí vai estar talvez acontecendo outra. Mas a gente vai se acostumando com isso, vai aprendendo, tá bom? Espero que você tenha deixado tudo preparado aí em sua casa para este momento. Porque como dissemos no mês passado, esta celebração da ceia, ela é diferente. Talvez ela seja mais próxima da Páscoa
que foi celebrada lá antes do povo sair do Egito do que propriamente da ceia do Senhor. Porque, só para vocês lembrarem, a Páscoa, antes da celebração da Páscoa, ou a celebração da Páscoa, lá quando o povo ainda estava no Egito, ela foi feita nos lares, e os responsáveis para servir eram os chefes dos lares, eram os pais, os sacerdotes. Né? Eram os sacerdotes. E é por isso que nesta noite, consciente da diferença e olhando para o passado, eu peço a você que celebre essa ceia com toda intensidade. Você que está nos acompanhando pelo Zoom, por favor, abra aí o seu vídeo, não é? Abra aí o seu vídeo. A gente quer ver você na telinha. Quer ver você na telinha. Ó. Gerlane ainda está com o vídeo fechado. Não é? A Amanda ainda está com o vídeo fechado. A Andressa está com o vídeo fechado. A Andressa abriu. Nós queremos ver vocês. Daqui a pouquinho nós vamos até fazer uma bagunça aqui e deixar vocês falarem. Mas isso vai ser daqui a pouquinho. Por enquanto a gente vai só deixar vocês verem. Olha lá. Quem é? É o Lázaro dando um tchauzinho ali, ó. Muito bem, Lázaro. Estão vendo ali também o Gabriel, Daniel. Olha que eu estou longe de ver a Sara, não é? Muito bem. Muito bem. Aqui eu estou vendo gente que faz muito tempo que eu não vejo, né? Então estou assim. Ah lá, ó, a Ellen. Deixa eu contar. Quem adivinhar aí, vou fazer uma. Os irmãos que estão acompanhando via Facebook, nos dê licença agora a esse momento, viu? Mas quem adivinhar aí quem foi a primeira pessoa que me parabenizou no meu aniversário, que foi sexta-feira, eu vou dar uma Bíblia de presente. Por favor. Quem quiser aí, escrevam no chat, tá? Escrevam no chat. Alguém disse Alessandra. Não foi Alessandra, não. Alguém aí talvez tenha dito Guilherme, também não foi, não. Alguém está dizendo, quem, Júlio? Escreve aí no chat, Júlio, você que disse aí. A Andressa está coçando o queixo porque ela deve estar pensando quem foi que deu o presente, né? Depois vocês escrevam aí no chat que eu acho que vocês não vão... Eu vou revelar no final aqui quem foi a pessoa que espero que ela não diga, né? Mas que foi a primeira pessoa que me cumprimentou. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Muito bem. Olha lá, Emily. Fazia tempo que eu não via vocês, viu? Em particular. Muito bem, queridos. Vamos celebrar a ceia do Senhor? Vamos falar com Deus, orar ao Senhor? Pai, obrigado por esse tempo em sua presença, por esse tempo de comunhão, de unidade. Nós não sabemos exatamente como isso se dá, ó Deus, mas somente por seu Espírito, a alegria que temos em ver os irmãos aqui, a impressão que temos que eles estão aqui conosco no tempo, como isso é bom, como isso é gostoso, Senhor. Obrigado por estas vidas, por cada um desses irmãos, obrigado por esta igreja, a qual tenho tido o privilégio de pastorear já há mais de 3 anos. Obrigado por cada vida, ó Senhor. Como é bom que o Senhor continue abençoando os teus filhos. O Senhor continue dando a eles força para vencerem esse momento. Ó Pai, e nesse momento nós celebraremos a ceia do Senhor. A Deus. E nós lhe pedimos que o Senhor haja de uma maneira sobrenatural sobre nós, para que esse dia fique marcado, para que essa não seja vista tão somente, ó Senhor, como uma cerimônia religiosa, mas como um marco distinto em nossas vidas, do teu poder, da tua ação, da importância que o Senhor e também o seu sacrifício vicário tem em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque hoje aqui podemos celebrar em função de um dia o Senhor ter vertido na cruz do Calvário todo o sangue
nosso favor, não só para que fôssemos perdoados, mas para que fôssemos purificados. Como é bom compreender que neste sangue lavado nos tornamos mais alvos que a neve. Obrigado, Jesus. Obrigado ao Senhor. Obrigado ao Senhor. Aleluia. Queria fazer com vocês a leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, aliás, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, texto conhecido, não é? Fazer a leitura numa versão aqui um pouquinho diferente. Eu queria que você prestasse atenção. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Esta será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais, que quando retornar, com certeza não os pouparei. Visto que estáis exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Porque eu, apesar de haver sido crucificado em fraqueza, porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Aleluia. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. E agora oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que façais o que é correto. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela, pois nos alegramos quando somos enfraquecidos, e vós sois fortalecidos. Rogamos por vosso aperfeiçoamento contínuo. Por esse motivo escrevo estas palavras estando ausente, para que quando estiver convosco pessoalmente, não necessite ter rigoroso uso na autoridade que o Senhor me outorgou. Muito bem, meus irmãos. Por que eu escolhi esse texto? Por que eu escolhi essa palavra para poder falar com vocês na ceia nesta noite? Porque Paulo está aqui advertindo, admoestando o povo da igreja de Coríntios mais uma vez, e ele exorta a igreja, ao povo de Deus, a fazer uma autocrítica. Exorta o povo de Deus a fazer essa autocrítica, afirmando que Cristo não é fraco. E apesar de ter sido crucificado em fraqueza, ele vive. E isso pelo poder de Deus. E o que celebramos aqui na ceia do Senhor nesta noite é exatamente a vida. Peraí, pastor, mas nós celebramos o Cristo que foi crucificado, que morreu para nos salvar. Sim, é por isso que eu digo, nós celebramos a vida que nasce da morte.
Porque em Cristo Jesus, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus, eu e você temos acesso à vida, temos acesso ao plano eterno de Deus. Ao plano eterno de Deus. A Bíblia diz que na noite em que o Senhor ia ser traído, Ele toma nas mãos pão e, após ter dado graças, Ele diz aos seus discípulos: este é o meu corpo, que é dado por vós. Segundo o texto, aliás, ele continua: portanto, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor. O texto bíblico diz que depois dele ter ceado, ele toma o cálice em suas mãos e declara: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Deus provê por este amor, não a morte de Jesus, mas Deus provê por este amor, por este ousado amor. Deus provê a minha vida, a sua vida, a nossa vida. A nossa vida. Deus provê a nós a bênção. Estava falando com Eric ontem. Nós nos lembramos de uma canção bem antiga que fala de comunhão, né? E nós queríamos, enquanto estamos distribuindo os elementos da ceia aqui, que você pudesse cantar conosco. Nós vamos, nesta noite, em função do modelo, tomar pão e logo depois o vinho, no mesmo ato. Bem? Não vamos fazer como fazemos aqui presencialmente. A gente toma o pão, ora, depois toma o vinho. Não, agora nós vamos tomar o pão e logo depois ingerir o vinho no mesmo ato. Mas antes disso, eu queria que você pudesse... Nós estamos aqui querendo descobrir o tom aqui, sabe? É porque ele está tocando para tenor. Eu sou um barítono bem ruim. Diga assim ao Senhor comigo. Aliás, ao Senhor não, cante de olhos abertos. Cante de olhos abertos e vai aí fazendo o seu coraçãozinho para os demais irmãos. Diga assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Mais uma vez, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós.
e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, pode ser o Covid, e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós vamos aqui fazer a distribuição dos elementos e vamos esperar um tempinho para que você possa tomar nas mãos os elementos. Vai tomar nas mãos o elemento pão, o elemento vinho, ficar segurando ele nas mãos aí. Quando eu perceber que todos estão com os elementos nas mãos, vou fazer então uma oração e vou tomar. Eu sei que vocês vão estar ouvindo aí e repetindo o ato depois. Bem? Aleluia. Vocês não sabem como é bom poder vê-los aí, viu, meus irmãos? Melhor, obviamente, seria vê-los aqui. É muito bom poder vê-los aí. E vocês não têm ideia do ambiente em que estamos aqui. Como sentimos a presença de Deus neste lugar. Pai, nós consagramos a Ti esses elementos e, fazendo um autoexame, pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor me perdoe, porque é autoexame, para que eu possa participar deste momento livre. Livre, ó Senhor, discernindo o que estou fazendo. O Senhor abençoe aos meus irmãos que aí estão. E que este momento seja singular na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Senhor. Comamos todos e bebamos todos o pão que simboliza o corpo e o vinho que simboliza o sangue de Cristo.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome. Santo é teu nome, Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia. Nós já estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Agradecer aos irmãos que estão aí ao vivo, que estiveram conosco ao vivo. Quero lembrar aos irmãos, eu não mandei para vocês a informação hoje via Zap, porque hoje já tinha mandado muita informação, né? Mas quero lembrar aos irmãos que o nosso bate-papo na quinta-feira será sobre intercessão. Nós estaremos trazendo a irmã Juscelina aqui, não é? E nós vamos bater um papo sobre intercessão, assim como fizemos com o bate-papo sobre fé e saúde emocional. Vai ser tenho certeza que vai ser um momento abençoador, em que você vai poder aprender muito do Senhor. Bem? Bom, eu vou pedir agora para que o Maicon libere vocês aí, vocês possam mandar um alô, mandar um abraço, um beijo, todo mundo vai poder falar aí. Se o seu microfone estiver aberto aí, né, você vai poder falar, e é a hora que você tem para cumprimentar o seu irmão. Pode ir falando aí que já está saindo, tá bem? Deus abençoe vocês, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.